Boa noite, doutora, tudo bem? Tudo bem, Aretusa? Tudo jóia, muito obrigada, tá, por estar aqui conosco nessa noite, ter aceitado o nosso convite. O CRO-MG já agradece desde já a sua participação aqui. Imagina, eu que agradeço. É um prazer estar aqui falando hoje com você, que acompanhou a gente aí nesses dias de isolamento todos. Tenho certeza que foi a companhia de muitos de nós, cirurgiões dentistas, nesses dias aí, essas lives que acrescentaram tanto para nós. Que bom, doutora. Mas antes de a gente começar o nosso bate-papo, eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho aqui para gente. Tá, joia? Bom, boa noite, pessoal. Boa noite aos colegas todos que estão aí. Já estou vendo alguns conhecidos aqui, alguns amigos queridos. Eu sou Amanda, meu nome é Amanda Leal, eu sou cirurgiã dentista, sou doutora em estomatologia, especialista em odontologia para pacientes com necessidades especiais, sou habilitada em odontologia hospitalar e laser terapia. Sou membro da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar do CROMG e do Departamento de Odontologia da Sociedade Mineira de Terapia Intensiva. E tenho experiência, né, em odontologia hospitalar desde que eu me graduei. Esse ano eu completo 10 anos de formada e desde então a minha experiência na sua totalidade é em odontologia hospitalar. É uma área que eu gosto muito de atuar e que eu já trabalho há algum tempo. Doutora, então, para começar aqui o nosso bate-papo, vamos começar a definir o que é odontologia hospitalar, doutora? Ótimo, Aretuza. Essa pergunta ela é muito pertinente porque um dos grandes desafios que nós que atuamos na odontologia hospitalar enfrentamos ainda é o desconhecimento, né, dessa área. Então, eu acho que é importante, inclusive entre os colegas e para os demais membros da equipe de assistência ao paciente, conhecer, né, a odontologia hospitalar, saber o que é a odontologia hospitalar. Bom, a odontologia hospitalar ela é uma área de atuação, né, uma vertente da odontologia, que ela é voltada para os cuidados odontológicos, para os cuidados bucais de pacientes em internação hospitalar, né? Então, de forma geral, são aqueles pacientes que apresentam algum tipo de comprometimento sistêmico, que requerem cuidados odontológicos especiais, né? Então, assim, sempre que eu vou falar de odontologia hospitalar, que eu vou dar uma aula, eu sempre gosto de enfatizar a questão da correlação que a gente tem entre a cavidade bucal e o organismo humano de uma forma geral, né? Então são duas questões que são indissociáveis. Então a gente não pode isolar a cavidade bucal do restante do organismo do indivíduo, né? Eles são completamente interligados, seja pelo sistema circulatório ou de outras vias, né, que a gente tem de disseminação de infecções odontogênicas, etc. Então, a gente tem que compreender essa inter-relação, né, entre a boca e o organismo, né? E isso é muito claro quando a gente pensa, por exemplo, em doenças sistêmicas que se manifestam através de alterações bucais, né? Então, a gente tem, por exemplo, diversas alterações bucais associadas a doenças como a sífilis, a doença renal, as doenças oncológicas também podem se manifestar em cavidade bucal. Da mesma forma que a condição bucal ela influencia diretamente na condição sistêmica do paciente, né? Então, a gente sabe que os micro-organismos da cavidade bucal eles podem colonizar o trato respiratório, podem ser uma fonte de infecção para o trato respiratório, causar pneumonia. A gente sabe da relação entre a doença periodontal e o diabetes. A gente já conhece a relação entre a colonização de micro-organismos da cavidade bucal em tecidos cardíacos, causando endocardite infecciosa. Então, a odontologia hospitalar, ela tá dentro desse contexto, né? E a odontologia hospitalar, doutora, ela é uma especialidade? Essa é outra pergunta muito comum. A odontologia hospitalar ela não é uma especialidade, a regulamentação atual, inclusive do CFO, é de que a odontologia hospitalar ela é uma
habilitação, né? Então, um profissional que trabalha com odontologia hospitalar, ele deve dizer que ele é habilitado em odontologia hospitalar e não especialista em odontologia hospitalar, né? Não que a odontologia hospitalar não vá virar uma especialidade algum dia, né? Muitas especialidades hoje da odontologia, elas iniciaram como habilitações, né? Ou áreas desse tipo e culminaram em uma especialidade no futuro, né? A gente não sabe até então se a odontologia hospitalar vai virar uma especialidade no futuro, seria um tema para outra live, inclusive. Há uma corrente que defende, há outra corrente que acha que há uma superposição de especialidades, então não justificaria. Mas o fato é que é uma habilitação, né? O profissional tem que ser habilitado para trabalhar com odontologia hospitalar. E como é que deve ser, então, a formação do cirurgião dentista para trabalhar, né, com odontologia hospitalar? O que exige dessa formação? Sim, o profissional que tem interesse em trabalhar com odontologia hospitalar, atualmente ele precisa fazer um curso de habilitação, né? Na realidade, os primeiros profissionais, assim como outras especialidades da odontologia, os primeiros profissionais, assim que iniciou a regulamentação da odontologia hospitalar, que foi em 2015, que ela foi, na verdade, regulamentada, não que ela começou a existir, né? A gente já sabe que tem profissionais que já trabalham na área há muitos anos, mas ela só foi regulamentada pelo CFO e reconhecida como uma habilitação em 2015 por meio das resoluções 162 e 163 de 2015. E os primeiros profissionais, eles conseguiram a habilitação a partir de uma comprovação, né? Então, você deveria comprovar que você atua na área ali nos últimos 10 anos, e aí o CFO certificou e registrou esses primeiros profissionais como habilitados. A partir de agora, de um tempo para cá, os profissionais que têm interesse em requerer a habilitação em odontologia hospitalar devem fazer o curso de habilitação, né? As especificações para esse curso, elas estão contempladas nas resoluções últimas do CRO, mais recentes, a 203 e 204 de 2019, quem tiver interesse, que nessas resoluções se especifica, né, como é que o curso deve ser, como que deve ser a carga horária prática, carga horária teórica. Há algumas questões que são específicas, que o CFO regulamenta, que é importante que o curso siga, para que depois o profissional consiga o seu registro com essa habilitação, né? Outra forma também de se conseguir, além desses cursos de habilitação, que eles têm em torno de 350 horas, né? Que é o exigido pelo Conselho Federal de Odontologia. Mas há também uma outra modalidade, que é por meio das residências, né? Existem programas de residências multiprofissionais, em que a odontologia está contemplada, e há também programas de residência uniprofissionais do tipo específico para odontologia hospitalar. E aí, Aretus, é um modelo de formação muito interessante. Inclusive, eu sou egressa de um programa de residência. Eu fiz residência no Hospital das Clínicas, né? E é um formato muito interessante, porque é um formato que tem uma carga horária muito extensa, né? Então, os programas de residência, eles têm aí em torno de 5.000 até 6.000 horas, o programa inteiro, com uma carga horária semanal de 60 horas, assim como as residências médicas, e é uma excelente forma de preparo, né, do cirurgião dentista para essa realidade, para essa rotina da odontologia hospitalar, né? Então, desde que seja uma residência que tenha foco em ambiente hospitalar e que cumpra os requisitos, né, do conselho para reconhecer como habilitação em odontologia hospitalar, é também uma forma bem interessante do profissional se preparar. Doutora, e qual que é a atuação do cirurgião dentista ali naquele ambiente hospitalar? Como é que funciona lá dentro, essa parte interna, né? Uhum. O cirurgião dentista, ele está apto para trabalhar em diversas áreas dentro do hospital, né? Então, a gente tem, dentro desse contexto, né, hospitalar, a gente tem alguns ambientes, né, algumas formas de trabalhar diferentes, mas que o cirurgião dentista está apto, desde que, né,
tenha feito um curso preparatório, seja uma residência ou seja um curso de habilitação, esse profissional ele está apto a circular em todos esses ambientes. E aí eu vou especificar um pouquinho mais. Então a gente pode trabalhar desde o ambulatório, né? Então grande parte dos hospitais eles possuem ambulatórios, que são áreas em que os pacientes que foram acompanhados durante a internação, eles continuem o acompanhamento após alta, em função da sua condição sistêmica, né? Eles não são tão graves a ponto de necessitar estar internados, mas eles necessitam de um acompanhamento especial em nível ambulatorial, né? Então, nesse contexto, o cirurgião dentista ele se insere. Então, há serviços odontológicos ambulatoriais que vão assistir esses pacientes que apresentam alterações sistêmicas graves, que requerem cuidados especiais. Por exemplo, um paciente pré-transplante, né, um paciente pré-transplante hepático, por exemplo, ele pode ter momentos de agudização que ele necessita estar internado e outros momentos ele está em casa, né? E nesses momentos que ele está em casa, ele pode necessitar de alguma assistência odontológica. Especialmente se ele for um candidato a transplante, né? A gente sabe que os pacientes que necessitam de transplante, eles precisam ter uma adequação bucal prévia a receber esse órgão, né? Devido ao risco de complicações posteriormente, risco de infecção, ele precisa de ter, inclusive, um relatório de aptidão do ponto de vista odontológico para receber o órgão. E muitas vezes a gente faz esse preparo desse paciente para o transplante em um ambiente que a gente chama de ambulatorial, né? Mas por que ele muitas vezes não é acolhido num consultório odontológico convencional? Porque ele tem algumas alterações sistêmicas graves, ele é um candidato a transplante que requerem cuidados especiais, né? Então, o candidato a um transplante hepático, por exemplo, um paciente que tem uma doença hepática grave, ele tem alterações de coagulação, né? Então, o risco maior de sangramento. Paciente que vai receber, por exemplo, um transplante medula óssea, ele também pode ter alterações de coagulação, ele tem alterações da imunidade, né? Normalmente ele é leucopênico, ele é um paciente neutropênico, então ele necessita de alguns cuidados especiais, né? Então, nesse contexto, se insere a odontologia hospitalar no nível ambulatorial. Além disso, o cirurgião dentista ele atua no hospital em si, né? Então, dentro do hospital, a gente tem as enfermarias, né, que são os leitos convencionais, que o profissional pode assistir o paciente nesses leitos, e a gente fala de avaliação beira-leito, né, pode fazer avaliação, pode fazer alguns procedimentos mais simples, a laser terapia, inclusive, que é um grande benefício, né, que o cirurgião dentista traz dentro do hospital, pode ser feito nas enfermarias. Além disso, há também os leitos de unidades de terapia intensiva, né? Então, as UTIs, que a gente chama, né? Que são as unidades de terapia intensiva, elas são ambientes em que a gente há grande evidência dos benefícios que o cirurgião dentista pode trazer, né? Inclusive, se a gente for buscar na literatura sobre a odontologia hospitalar atualmente, a unidade de terapia intensiva é o que a gente encontra mais de artigos, né? Que mostram o benefício da atuação da odontologia. Então, prevenindo a pneumonia associada à ventilação mecânica, né? Então, o paciente, quando ele tem alguma complicação respiratória, que ele vai para a unidade de terapia intensiva, que ele precisa de ser entubado, ele tem um risco muito alto de desenvolver essa complicação, que é a pneumonia associada à ventilação mecânica. E a gente tem evidências científicas de que os cuidados odontológicos, né, a prestação de cuidados odontológicos, seja por meio da criação de protocolos ou a abordagem direta do cirurgião dentista a esses pacientes em ventilação mecânica, isso traz um benefício muito grande, né? A gente consegue reduzir a incidência dessas complicações respiratórias desses pacientes. Então, a unidade de terapia intensiva é um outro ambiente muito interessante que o cirurgião dentista pode atuar. E a gente também pode atuar em bloco cirúrgico, né? Então, quando a gente tem algum procedimento mais complexo, que a gente necessita de um pouco mais de estrutura, a gente pode levar o paciente para o bloco cirúrgico e realizar o procedimento odontológico em bloco cirúrgico também, tá? Como é importante, né, doutora? Como é importante o cirurgião dentista ali dentro dessa área hospitalar realmente, né? E são vários os benefícios para o internado, o paciente que está ali. Vários os benefícios, várias vertentes, né? Então, há vários campos de atuação para o cirurgião dentista dentro
dentro desse contexto, né? E não só no hospital, também muitas vezes a odontologia, o cuidado domiciliar, né? O home care, a odontologia domiciliar e esse tipo de cuidado também está incluído dentro da odontologia hospitalar, para os pacientes acamados que estão em cuidados domiciliares. Ah, sim, então já está junta e a odontologia hospitalar faz parte, né? Sim, sim. Engloba Certo. também E a esse. odontologia hospitalar, ela ajuda assim. Quais são? A senhora comentou em alguns pacientes, alguns casos, né, que ela ajuda muito. Mas qual tipo mesmo assim de paciente que é mais beneficiado com a odontologia hospitalar? Sim. Assim, de maneira geral, Arituza, todo paciente que está em internação hospitalar, ele vai ter algum benefício desde que ele tenha alguma demanda, né? E a Sim. gente sabe que a gente Aham. tem uma realidade no Brasil de pacientes com demandas acumuladas, né, odontológicas, especialmente aqueles que têm alterações sistêmicas, né, que muitas vezes eles chegam para uma consulta odontológica e não estão, do ponto de vista de saúde, compensados, e muitas vezes o profissional não consegue realizar aquele acompanhamento adequado do paciente, ou o paciente ele tem outras prioridades do ponto de vista de saúde, não consegue acompanhar, não consegue fazer o tratamento odontológico, né, em função de outras prioridades do ponto de vista de saúde, e ele chega à internação com muitas necessidades acumuladas, né? Então a gente vê que, de forma geral, grande parte dos pacientes, especialmente quando a gente fala de sistema público de saúde, eles vão ter demandas acumuladas odontológicas, né? Mas a gente tem alguns perfis específicos que a gente já tem bastante evidência na literatura sobre os benefícios que a odontologia pode trazer, né? E aí a gente pode citar, como eu já disse, primeiramente, as unidades de terapia intensiva, né? Então, voltando aí a esse tema das pneumonias, eu trouxe até alguns dados interessantes para a gente conversar aqui. A gente sabe que a mortalidade por pneumonia associada à ventilação mecânica, ou seja, aqueles pacientes que internaram em unidade de terapia intensiva, estão entubados e desenvolveram uma pneumonia associada à ventilação mecânica, e isso acontece em cerca de 30% dos pacientes que são entubados, eles acabam desenvolvendo essa complicação, essa infecção do trato respiratório, há uma taxa de mortalidade aí de até 50% desses indivíduos, né? Então, a taxa de mortalidade por pneumonia associada à ventilação mecânica é bem alta. E quando a gente entra Muito alta, né? com medidas, exatamente, quando a gente entra com medidas de prevenção, que a gente chama de bundles, que são conjuntos, né, de medidas de prevenção, que entre eles está a higiene bucal e o cirurgião dentista atua, a gente consegue baixar esse estágio de mortalidade para até 13%, né? Tem estudos que mostram. Nossa, que diferença aí É muito nesse interessante. resultado. É muito interessante. E não só reduz a taxa de mortalidade, como também reduz a incidência da pneumonia associada à ventilação mecânica. Tem um trabalho bem Aham. interessante que mostra que as taxas de pneumonia associada à ventilação mecânica em um hospital era cerca de 30%. Sim. Depois da implementação do bundle com medidas de prevenção a essa pneumonia, entre elas a higiene bucal, eles conseguiram baixar para 3%. Né? Então, Nossa. são valores, são números que são bem interessantes do ponto de vista, obviamente, do bem-estar do paciente, claro, mas também do É ponto um de vista resultado muito do recurso. positivo, né, doutora? Exatamente. E é muito facilmente visto, né? E isso a gente também tem que Uhum. pensar do ponto de vista financeiro, né? Porque é um grande entrave Certo. à odontologia hospitalar, né? De forma geral, no Brasil inteiro. A questão financeira, né, dos hospitais. Muitas vezes o gestor vê como a contratação de um profissional a mais, um custo a mais, e não é isso, né? A gente vê Sim. que quando a gente previne esse tipo de complicação, por exemplo, a gente consegue economizar muito, né? Tem trabalhos que mostram que um paciente que desenvolve pneumonia associada à ventilação mecânica, ele Certo. custa para o hospital, o seu tratamento inteiro, em torno de US$ 40.000, né? E ele tem um tempo de internação aumentado em 13 dias, caso ele não tivesse essa complicação, né? Então, quando a É. gente consegue evitar isso, olha a economia que a gente traz para o hospital. E, infelizmente, é esse nível, nesse nível de conversação que a gente tem que ter muitas vezes com os gestores, quando a gente quer implementar um serviço de odontologia ou defender a odontologia hospitalar,
frente aos gestores hospitalares, né? Às vezes a questão ela tem que partir do financeiro, muitas vezes, né? Mas, de forma geral, a gente reduz mortalidade, reduz tempo de internação. Há um outro trabalho bem interessante da Santa Casa, que mostra que um paciente que apresenta, né, que desenvolve uma infecção do trato respiratório do tipo pneumonia associada à ventilação mecânica, ele gera de custo por dia para o hospital, só em medicamentos e materiais, em torno de R$ 600. O mesmo paciente que não desenvolve essa complicação, ele custa para o hospital em torno de R$ 300. Então, é metade do valor, né? Então, ou seja, o paciente que desenvolve uma complicação dessa, ele vai custar o dobro para o hospital. Ele vai ficar até 10 dias a mais naquele leito. Vai reduzir a rotatividade de leito, reduzir a possibilidade de internar outros pacientes naquele leito, né? Então, e com medidas simples e baratas, né? Então, o que o cirurgião dentista muitas vezes ele necessita para ajudar dentro desse bundle, desses cuidados a esse paciente, que prevê o protocolo seria clorexidina, gás e uma espátula de madeira, né? E todo o seu conhecimento adquirido, né, nesses anos todos de estudo. Então, é bem interessante. Na verdade, assim, a odontologia hospitalar, ela veio com um avanço, né, para a saúde, né, Exatamente. Dentro dos hospitais, é um avanço. Exatamente, e vem para agregar, né, de forma geral, a equipe. E aí, extrapolando, além da unidade de terapia intensiva, a gente tem muito benefício também dentro do contexto dos pacientes oncológicos, né, quando a gente pensa na laser terapia, que traz um conforto para esses pacientes em função das mucosites, né? As mucosites são complicações bucais associadas ao tratamento radioquimioterápico, né? Então, são ulcerações que são efeitos colaterais, né, desse tratamento de quimioterapia ou radioterapia, são extremamente dolorosos, acometem a mucosa bucal, e o profissional que está apto, né, e que conhece esse tipo de alteração, tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento, é o cirurgião dentista, né? E hoje em dia a gente pode montar um laser que traz um benefício muito grande do ponto de vista de conforto para o paciente, reduz também tempo de internação, reduz o uso de medicamentos, reduz o uso de nutrição alternativa, né, nesses pacientes. Tem um benefício muito grande também as equipes de odontologia hospitalar que atuam nesse perfil de paciente oncológico. Doutora Amanda, e tem aqui um questionamento também. É obrigatória a presença do cirurgião dentista habilitado em hospitais? Qual a legislação sobre esse tema, por exemplo? Sim, essa pergunta é bem interessante, Aretusa, porque a legislação ela é relativamente recente, né? Então, como eu já falei anteriormente, já tem profissionais que atuam aí em hospital há muito tempo, né? Serviços que funcionam desde 2000 ou até anterior ao ano de 2000. Mas a gente teve, de fato, uma regulamentação, né, dessa área de atuação em 2015, né? Quando depois da terceira ANEL de 2014, da Assembleia de Especialidades Odontológicas, se definiu que a odontologia hospitalar seria uma área, uma habilitação, né? E aí, a partir de então, que surgiu a legislação que a gente utiliza hoje em dia para atuar na odontologia hospitalar, né? Então, assim, do ponto de vista de obrigatoriedade, o que a gente tem hoje em dia, que é um marco muito importante para a odontologia hospitalar, é a resolução normativa da Anvisa, que é a RDC 7, então para quem tem interesse na área e quiser buscar, só colocar no Google RDC 7, é uma resolução normativa da Anvisa, que ela estabelece critérios para o funcionamento de unidades de terapia intensiva no Brasil. Então ela fala lá no seu artigo 18 que para uma unidade de terapia intensiva funcionar, ela necessita garantir, por meios próprios ou terceirizados, a assistência odontológica aos pacientes internados. A assistência odontológica, entre outras, né? Tem uma lista de serviços que a unidade ela tem que oferecer, e entre eles está a assistência odontológica. E aí ela coloca por meios próprios ou terceirizados, quer dizer que o hospital pode ter um cirurgião dentista contratado, né, ali para atuar diariamente ali naquela unidade de terapia intensiva, ou ela pode chamar um profissional externo, né?
Então, inclusive, a partir dessa normativa, muitos serviços de odontologia do Brasil se estruturaram, né? Que os hospitais começaram a perceber, em função dessa chamada da Anvisa, que é um profissional necessário, né? E aí, muitas vezes, a porta de entrada é a UTI, mas o cirurgião dentista ele acaba atuando em outras áreas, igual citei na oncologia, no transplante, na cardiologia, etc. Além São disso, várias áreas, né, doutora? várias áreas. Há benefício em várias áreas. Fora os atendimentos de urgência, né? Às vezes tem um Uhum. paciente que não teria esse perfil que eu estou citando, mas ele tem uma dor de dente durante a internação. Quem que vai resolver isso? Sim, Tem algum outro é. profissional, se não o cirurgião dentista, que poderia resolver esse problema? Não tem. Então, um paciente que precisa remover um aparelho ortodôntico fixo, né? Por exemplo, ele está internado em unidade de terapia intensiva, ele está entubado, com dificuldade de higienização, precisa remover um aparelho ortodôntico, coisa relativamente simples, né? Mas quem que tem capacidade para fazer isso? Quem que está apto para fazer isso? É o É, cirurgião dentista. Então, são coisas, exatamente. são várias áreas de atuação. Mas aí, voltando à parte da legislação, Aretusa, além disso, Aham. a gente ainda tem algumas leis, né? Alguns estados, eles têm suas leis estaduais ou algumas cidades têm suas leis municipais de obrigatoriedade da presença de um dentista no hospital. Então, a gente tem alguns exemplos como São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Alagoas, Maranhão, tem suas leis, tá? Aqui em Minas Gerais, a gente está com o apoio do CRO, a gente está lutando, né, batalhando pela nossa lei estadual. A gente está com um projeto de lei tramitando atualmente, que é o projeto, o número dele 924 de 2019. E, inclusive, eu aproveito a oportunidade para convidar os colegas que apoiam a causa a ir ao site a visitar o site da Assembleia e buscar esse projeto de lei da odontologia hospitalar e curtir e fazer um comentário a favor, né? Para a gente conseguir essa vitória aí para a odontologia de uma forma geral, né? Isso É, é muito importante. extremamente importante, assim, é uma ajuda, né? Claro que a gente mostra a nossa importância ali no dia a dia, por meio da evidência científica que a gente tem, mas o projeto de lei, ele ajuda, né, a inserção, né, de forma geral. Isso Com a gente certeza. observa nos outros estados em que houve essa aprovação da lei. E a gente também tem um projeto de lei nacional, a nível nacional, que atualmente ele é o 34 de 2013, PL 34 de 2013. Ele já tramitou algumas vezes, já foi vetado e às vezes há alguma alteração na escrita, mas há um entrave importante aí do ponto de vista financeiro, né? E a gente tem também batalhado aí para a gente conseguir esse projeto de lei a nível nacional. E, de forma geral, do ponto de vista de legislação do Conselho, a gente tem essas resoluções, né, que eu já citei anteriormente, as primeiras Uhum. resoluções que surgiram lá em 2015, quando a odontologia hospitalar foi regulamentada, são as resoluções 162 e 163 de 2015, para quem quiser buscar aí também encontra fácil no site do CFO, e atualmente essas resoluções elas foram atualizadas e agora elas estão com o número de 203 e 204 de 2019, que traz informações sobre a atuação, qual que é a atuação do cirurgião dentista, como que deve ser a sua preparação, a sua formação, como que deve ser o curso, né, que o profissional deve procurar, a carga horária, todos esses detalhes. Doutora, então, aproveitando isso aí, que a senhora deixou aí, essa deixa, como diz o outro, como que é o mercado de trabalho? E como se inserir e atuar nessa área da odontologia hospitalar? Explica É, pra gente. essa é a pergunta que sempre aparece, né? Sempre que eu vou falar sobre odontologia hospitalar, essa pergunta aparece, tanto que a gente colocou até como tema, né, da nossa live hoje. É, Sim. Essa pergunta, Aretusa, hoje eu a respondo de maneira diferente do que eu a respondia há 5 anos atrás, sabe? Então, quando eu dava essa aula há 5 anos atrás, e sempre me perguntava como é o mercado de trabalho, eu dizia, por enquanto ele é um pouco restrito, né? Então, a gente tem algumas equipes,
que já trabalham, algumas equipes fechadas, outras equipes que há um rodízio de profissionais, mas como ainda a odontologia hospitalar não era muito difundida, né, era bem restrito o mercado. Então, muitos profissionais, eles tinham até insegurança de se preparar, de fazer o curso e tal, e não conseguir se inserir, né? Mas o que a gente tem visto é que essa realidade, de fato, tem mudado. A odontologia hospitalar, ela é uma área em franca ascensão. O número de serviços de odontologia hospitalar, sobretudo em Belo Horizonte, que é o que eu acompanho mais de perto, tem crescido, né? Então, cada vez mais os hospitais têm criado suas equipes, contratado profissionais da odontologia para trabalhar. Inclusive, eu esqueci de falar da minha formação profissional. Eu fui egressa do programa de residência do Hospital das Clínicas. Posteriormente, eu tive o prazer de trabalhar no Hospital das Clínicas. Eu fui convidada a trabalhar lá. Uma equipe assim, de excelência, coordenada pela professora Denise Travassos e o professor Wagner Castro. Então, eu trabalhei lá por 2 anos. Depois, trabalhei na Santa Casa de Belo Horizonte. Então, a maior parte da minha experiência é no serviço público. Depois trabalhei no Socor, aí sim eu tive uma experiência no serviço particular, e depois eu ingressei na área acadêmica, fui para o mestrado e doutorado, né? Então, o que a gente tem visto é que, de fato, o mercado ele está melhorando. À medida que a odontologia hospitalar foi regulamentada e tem sido divulgada, as pessoas conhecem, né, essa área de atuação, a gente vê que isso vem melhorando. Inclusive, tem trabalhos na literatura que mostram, inclusive um dado de 2014, os pesquisadores encontraram serviço de odontologia hospitalar em 14 hospitais de Belo Horizonte e região metropolitana. E mais recentemente, eu estou colaborando num trabalho que também fez esse levantamento do número de serviços de odontologia hospitalar em Belo Horizonte, e a gente ainda nem publicou esse dado, mas nós encontramos 23 hospitais que possuem serviço de odontologia hospitalar, né? Então, a gente vê que de 2014 para cá, a gente aumentou o número de hospitais que apresentam esse serviço, né? O que é um ponto negativo é que ainda há poucos profissionais atuando. Isso quer dizer que, embora vários hospitais possuam esse serviço, muitas vezes ele é formado por 1 ou 2 profissionais de odontologia, né? O que é muito pouco para atender a demanda que a gente tem para atender, né? Então, uma outra luta que nós temos na odontologia hospitalar além de inserirem cada vez em mais hospitais, tentar aumentar a nossa equipe de assistência, né, Aretusa? Que a gente sabe que a união faz a força, né? A verdade é essa. Então, quanto mais profissionais estivermos, a gente consegue prestar uma assistência melhor, né? Então, como é que você coloca um cirurgião dentista para atender um hospital inteiro? Né? É difícil a gente conseguir mostrar o potencial e o benefício com essa condição de trabalho. E é muitas vezes o que acontece ainda, né? Então, às vezes, o profissional ele não consegue mostrar, ele não consegue atuar de forma plena, porque ele está sobrecarregado de trabalho. Então, a gente sempre incentiva os colegas que atuam na área e têm essa possibilidade a criar equipes, de aumentar a sua equipe, para que a gente consiga englobar o maior número de pacientes e atuar de forma plena, para ter resultados melhores, né? Mas assim, de forma geral, o mercado de trabalho, ele está vinculado ao número de hospitais, né? Então, quando a gente fala de interior, a gente tem cidades que só tem um hospital. Então, isso limita um pouco a atuação, né? O sentido que existem muito mais clínicas odontológicas do que hospitais, né? Então, é necessário que a gente compreenda isso. Então, isso vai estar sempre ligado, o número de hospitais e o número de profissionais. Então, nas grandes capitais, a gente vai conseguir absorver mais. Um número maior, né? Estão sendo formados, exatamente. Do ponto de vista do concurso público, por exemplo, os hospitais universitários, eles são os que se destacam nos concursos públicos para odontologia hospitalar, né? Porque atualmente os hospitais universitários são geridos pela EBSER, né, que é a empresa de serviços hospitalares do Brasil. E essa empresa, ela contrata os funcionários, né, a equipe do hospital por meio de concurso público. E esses concursos contemplam os cirurgiões dentistas para trabalhar na odontologia hospitalar, né? E atualmente, por exemplo, o Hospital das Clínicas é uma desses hospitais universitários,
em que a administração por meio da EBSER, e o último, inclusive, edital para concurso público, que contemplava a odontologia hospitalar, trazia uma vaga para 30 horas, né, com uma remuneração de R$ 5.575, né? Então, há essa possibilidade também dos concursos públicos por meio desses hospitais universitários, né? É importante ressaltar que os profissionais que foram os primeiros habilitados, né, ali quando surgiu a resolução em 2015, que são os que já trabalhavam na época, foram minoria, né, não são realmente muitos profissionais. Falando isso porque eu vi um comentário ali falando que havia, não consegui ler o nome da pessoa que comentou, mas que há poucos profissionais para trabalhar. Eu acho que isso também é outra realidade. Tá aqui a Soninha que fez o comentário. Passou bem na hora que eu estava olhando, a Soninha. Então, realmente, até a época que essa área de atuação ela foi regulamentada, sim, haviam poucos profissionais, mas atualmente, com a disseminação aí dos cursos de habilitação e odontologia hospitalar, essa realidade está mudando, a gente tem cada vez mais profissionais habilitados e a gente consegue sim atender a demanda de hospitais que necessitam desse profissional. Isso é possível. Agora, doutora, uma curiosidade. Como que é a aceitação assim dos demais membros da equipe multidisciplinar em relação, né, assim, à presença do cirurgião dentista no hospital? Sim. Essa pergunta, ela tem algumas respostas, né? Depende, Aretusa. Em situações, em hospitais em que não há a presença de uma equipe, então quando você vai iniciar um serviço de odontologia hospitalar, né, por exemplo, você foi convidado por um gestor ou você, né, passou no concurso e vai iniciar um serviço de odontologia hospitalar num hospital que nunca teve cirurgião dentista, né, a sensação é de desconhecimento, é de curiosidade. Então, os profissionais não sabem, né, como a odontologia trabalha, em que a odontologia poderia beneficiar a esses pacientes internados, né? Que a gente ainda tem a odontologia muito ali atrelada ao consultório odontológico, né? Muitas vezes a questões estéticas. Então, as pessoas pensam, não, mas por que tem dentista aqui? E aí, a pergunta que eu voltava, né, porque eu já tive a experiência de trabalhar em serviços que já tinham um profissional e em serviços que não tinham, a pergunta que eu voltava quando me perguntava por que tem cirurgião dentista no hospital, eu perguntava por que não tem cirurgião dentista no hospital? Por que não? Né? Sendo que a gente considera que o hospital tem todos os membros da equipe de saúde. No hospital hoje em dia tem terapeuta ocupacional, tem farmacêutico, tem fonoaudiólogo, tem nutricionista, tem psicólogo. Então tem todas as áreas, né? Obviamente, medicina, enfermagem, fisioterapia, que já está há mais tempo. Sim. Mas todas as áreas são contempladas, por que não o cirurgião dentista, né? Então a pergunta não é ao contrário, por que não o cirurgião dentista nunca esteve inserido nessa realidade? E a realidade é que não esteve mesmo. Então, não é incomum essa surpresa dos membros da equipe, né? E a gente explica como que a gente pode ajudar e o evoluir disso é que a aceitação ela é enorme, né? Então, quando você explica, você demonstra e os demais membros começam a ver os resultados, seja na UTI, seja nas unidades de enfermaria, seja na oncologia, etc., aí sim eles começam a ver os resultados e eles vão vendo a necessidade e eles começam a chamar. Então, a questão interessante da odontologia hospitalar é que ela acaba mostrando uma demanda que estava ali escondida dentro do hospital, né? E aí, à medida que você mostra como que você pode ajudar, os profissionais começam a te chamar cada vez mais e aí você não dá conta mais. Então, muitas vezes o cirurgião dentista, ele começa ali, ele não sabe muito bem aonde que ele vai atuar e às vezes parece que não vai dar certo,
mas à medida que as coisas vão caminhando, que os outros profissionais vão reconhecendo o trabalho dele, você não tem mais perna para conseguir atender a demanda que acaba sendo criada, a demanda que surge depois dessa atuação. Então, em serviços que já há esse conhecimento, a receptividade é muito grande. Então, por exemplo, nas unidades de oncologia, quando a gente chega com laser, eles reconhecem a odontologia por causa da maletinha do laser, né? Então, eles já falam, vem cá, vem cá, vem cá, me ajuda com esse paciente, você tem que atender meu paciente, te puxam pelo braço para você atender o paciente. Então, Olha bem só. legal, bem legal mesmo. Tem até um comentário aqui que eu achei bacana, da Marilu, ela está falando aqui que falta a cultura de uma assistência à saúde integral para incluir a odontologia como uma especialidade necessária ao indivíduo. Exatamente. É esse conceito de ver o indivíduo como um todo. Esse conceito de saúde integral, ela está corretíssima. E é uma coisa que eu falo muito, assim, e a boca, a cavidade bucal, ela é um local extremamente negligenciado, Aretusa, no hospital, sabe? Então, assim, além de nós termos a capacidade técnica de atuar, de fazer diagnóstico e tratamento, nós temos um olhar diferenciado para a cavidade bucal, né? Então, o paciente, muitas vezes, ele passa por uma internação inteira e nenhum profissional avaliou a cavidade bucal desse paciente, como se não fizesse parte do corpo do paciente. Então, não há essa visão integral, esse cuidado integral, ele só é alcançado, de fato, quando a gente tem a atuação da odontologia, isso eu não tenho dúvida. É aquela famosa frase, né, doutora? A saúde começa pela boca. Exatamente. A odontologia hospitalar é a exemplificação disso. Exatamente. Como que a condição bucal doutora Amanda, a condição sistêmica. Infelizmente o papo tá tão bom, um assunto tão interessante, mas já passou até um pouquinho do nosso horário. Mas antes da gente finalizar, eu gostaria de uma última pergunta aqui. Quais os principais desafios enfrentados pelos cirurgiões dentistas que atuam no ambiente hospitalar? Eu acho que a gente já falou um pouco disso, né, Aretus? Nessa última resposta, eu acabei entrando nessa questão, que é, de fato, o desconhecimento, né? Então, a gente precisa de divulgar a odontologia hospitalar, né, entre nós, entre os colegas da própria área, porque, de fato, nós temos colegas, e isso não é um problema, porque é uma área muito recente divulgada, que colegas que não conhecem, não sabem qual que é a atuação do cirurgião dentista dentro do hospital. Os demais membros da equipe de saúde também não conhecem a atuação da odontologia. Então, a gente precisa divulgar isso. Então, essa live, por exemplo, e outros tantos eventos que o CRO nos apoia, são de extrema importância para a gente divulgar isso. Além disso, a gente precisa de evidência científica, né, sobre essa atuação e sobre esse benefício. Hoje em dia, a gente só consegue trabalhar, a gente só consegue bons resultados através de evidência científica em todas as áreas. Então, seja odontologia baseada em evidência, seja medicina baseada em evidência, a gente precisa de publicação, a gente precisa de trabalho. Então, os colegas que trabalham na área, os alunos, a gente sempre pede que publiquem seus resultados, que mostrem, né, os benefícios que a odontologia hospitalar traz. A gente precisa dessa divulgação, né, para a gente... Reforça a importância, né, doutora? Tem que estar reforçando sempre essa necessidade e a importância. Exato. A gente precisa de um apoio da graduação, né, no sentido de que a odontologia hospitalar ela tem que ser mais abordada durante a graduação, né? Então, inserir uma disciplina do currículo, né, da faculdade de odontologia, né, durante a graduação, para esses alunos já irem se familiarizando com essa área da odontologia. Hoje em dia a gente tem algumas universidades que têm essa disciplina, outros têm uma disciplina optativa, né, de odontologia hospitalar, mas é importante divulgar isso desde lá da graduação, né, para que a gente consiga, que esses novos cirurgiões dentistas que estão sendo formados já tenham esse conhecimento prévio. E um outro desafio que a gente encontra muitas vezes é a baixa prioridade, né, do cuidado bucal, né? Então, às vezes, dentro daquele contexto do paciente com complicação sistêmica, com problema sistêmico, às vezes a condição bucal ela fica meio de lado, né? E não é a realidade, não é o que deve ser feito. Porque muitas vezes a melhora da condição bucal vai melhorar a condição sistêmica do paciente, né? Então,
é algo que é um pouco ambíguo, um pouco difícil de entender, principalmente para a equipe, mas a gente consegue, com a evidência científica, com muito trabalho, com muito estudo, demonstrar os benefícios que a gente pode trazer para essa população. Doutora, muita gente aí te parabenizando, mandando as mensagens, você achou a live muito interessante, esclarecedora, que bom, né? que bom. Então, a senhora pode fazer aí suas considerações finais, agradecer o pessoal, que eu te dou esse tempinho agora, antes da gente finalizar. Eu falo demais, né? Eu te avisei, né, Aretuz, que eu ia falar demais. Ainda mais não, foi ótimo, o pessoal tá... Que isso, o pessoal aqui tá adorando. Que bom, fico feliz. Então, pena assim, que o tempo é curto mesmo. É verdade. A gente tem muito para falar, tem muita conversa, dá para fazer várias lives sobre o odontologista Talar. Bom, justamente. Te agradeço por essa conversa, foi bem bacana. Agradeço aos colegas todos que ficaram presentes aí. Agradeço muito ao CRO, né, o apoio do CRO, a comissão, a Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar, né, sempre em nome do presidente, sempre nos ajudando na nossa causa. A gente precisa desse apoio do CRO, né, para a gente conseguir alavancar cada vez mais a odontologia hospitalar. Então, eu agradeço essa oportunidade aí em nome da comissão, da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar. E agradeço a todos que ficaram presentes. Eu estou vendo aqui alguns amigos. A Alessandra faz parte da nossa comissão. Eu também vi a doutora Renata também, que faz parte da nossa comissão, está aqui presente. E agradeço a todos. Espero que tenhamos outros momentos para falar um pouco mais de odontologia hospitalar. O pessoal está mandando aqui, queremos mais uma live, doutora Amanda. Sim, nós vamos fazer sim, né? Vamos combinar. Claro, podemos combinar sim. Doutora, muito obrigada e parabéns, viu, por esse lindo trabalho aí, né, que você vem executando e mostrando quanto é importante. Verdade. Viu? Parabéns mesmo. Obrigada. O CRO-MG agradece mais uma vez aí seu empenho, sua dedicação para estar aqui nessa noite com a gente. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Obrigada. Boa noite a todos. Tá, boa noite, viu? Boa noite a todos. Obrigada.